No livro de Enoque, um segredo foi revelado. Um grupo de anjos se rebelou contra Deus e desceu à terra com um plano sombrio. Eles não vieram para ajudar. Vieram para ensinar o mal e corromper tudo o que era puro. Esses anjos são chamados de vigilantes, seres poderosos que desceram no Monte Hermon e fizeram um pacto para nunca mais retornar ao céu. Eles ensinaram aos homens a guerra, às mulheres a manipulação e à humanidade o caminho da destruição. Mas o pior não foi isso. Eles cruzaram a linha proibida e se uniram com mulheres humanas. Dessa união nasceram os Nefilins, gigantes cruéis, híbridos, sem alma, que destruíram cidades inteiras e devoraram os próprios homens. Deus então decidiu intervir e mandou aprisionar os anjos caídos em lugares profundos, escuros e selados. Segundo Enoque, eles foram enterrados sob as montanhas, em cavernas de trevas onde estariam presos até o dia do juízo. Mas esse dia está chegando. O Apocalipse fala de um abismo, de uma prisão espiritual guardada por uma chave, que um dia será usada. Quando o quinto anjo tocar a trombeta, o abismo será aberto, e criaturas que estavam lá dentro serão libertas. João as descreve como gafanhotos, mas com aparência de guerreiros, rostos humanos, cabelos de mulher, dentes de leão. Isso não soa natural, soa como os filhos dos anjos caídos de volta à superfície. Essas entidades não são simbólicas. Elas existem e estão prestes a serem soltas. Você pode sentir isso. A terra está em convulsão, terremotos, rachaduras, sons vindos do subsolo. Algo está se movendo lá embaixo. E não é apenas geologia, é espiritual. Os anjos caídos não estão mortos. Eles estão aguardando o momento de serem libertos. E esse momento pode estar mais próximo do que pensamos. O livro de Enoque é direto. Esses anjos foram acorrentados e lançados em um lugar chamado Dudael, uma prisão espiritual localizada em regiões montanhosas, com fogo, trevas e pedras afiadas. Alguns estudiosos acreditam que esse lugar ainda existe, enterrado sob regiões do Oriente Médio, ou escondido em fendas inacessíveis. Mas as Escrituras também revelam que essa prisão não será eterna. Ela tem data para ser aberta. Apocalipse 9 descreve o momento com clareza. Um anjo desce com a chave do abismo e abre a fenda que liberta essas entidades. Na mesma hora, uma fumaça escura sobe e, junto com ela, seres jamais vistos. Eles não tocam as árvores nem os animais. Eles atacam os homens, mas não a todos. Apenas os que não têm o selo de Deus, eles causam dor, agonia e não podem ser mortos. A Bíblia os chama de espíritos impuros, mas muitos acreditam que são os próprios descendentes dos anjos caídos, libertos, para cumprir o juízo. E hoje vemos sinais estranhos, sons que vêm do solo, vazamentos de enxofre, tremores em áreas inativas. Há quem diga que o subsolo está sendo perfurado e que alguns já encontraram túneis, câmaras e estruturas que não parecem humanas. O projeto CERN, por exemplo, está justamente sobre uma antiga cidade romana dedicada a Apolo, o mesmo nome da entidade mencionada em Apocalipse 9, Abaddon. Coincidência? Talvez não, porque tudo aponta para uma liberação de seres que não deveriam voltar, mas que voltarão. E quando isso acontecer, o mundo não estará preparado porque eles não vêm em paz. Eles vêm para destruir, para reinar por um curto tempo e para trazer o terror que os antigos tentaram esquecer. Mas não será surpresa para os que conhecem a profecia, porque ela avisou e o tempo está acabando. Os anjos caídos foram julgados, mas sua sentença foi temporária, porque a profecia diz: eles voltarão. Eles foram os responsáveis pela corrupção da humanidade antes do dilúvio e farão isso novamente. Jesus disse: assim como foi nos dias de Noé, será também a vinda do Filho do Homem. E o que havia nos dias de Noé? Anjos caídos, nefilins, violência sem limites. Hoje, a violência cresce, a moral desaparece, e o mundo abraça a escuridão como se fosse luz.
É o cenário perfeito para o retorno dos que foram selados, dos que aguardam sob a terra. A Bíblia fala de principados, poderes e governadores das trevas deste mundo. Eles já estão influenciando, agindo nas sombras, preparando o palco. Mas quando forem soltos, não precisarão mais se esconder. Serão visíveis e implacáveis. O mundo tentará explicar, chamará de alienígenas, ou evolução espiritual. Mas os que conhecem a verdade saberão exatamente quem são e de onde vieram. Eles serão soltos por um curto tempo, mas causarão estrago suficiente para marcar a humanidade para sempre. Só que essa não será a última palavra. A profecia também diz que eles serão destruídos, julgados mais uma vez e lançados no lago de fogo. Mas até lá, a batalha será real e muitos não estarão preparados. Por isso, o alerta vem antes, para que você veja e não seja enganado. Eles não vêm com aparência demoníaca, eles vêm com glória, conhecimento e poder, fingindo ser luz, mas espalhando trevas. O selo de Deus será a única proteção. Não será tecnologia, política ou religião. Será a verdade selada no coração, porque os que não estiverem selados serão atormentados sem escapatória. Agora você sabe. O que era apenas teoria já é parte da realidade. E o que está preso está prestes a ser solto. A última profecia está se cumprindo, e os portões do abismo estão começando a se abrir.